Meus irmãos, faz algumas semanas que eu tenho pensado um pouco a respeito desse assunto. E na terça-feira, eu passei pela sala do pastor. O pastor comentou comigo sobre a mensagem de domingo. Falei, olha, pastor, eu tenho assim uma ideia na mente, algo que eu gostaria de compartilhar. Porque eu tenho ouvido, algumas coisas a respeito disso. O pastor falou, é importante que esteja a mensagem na sua mente já há algum tempo, para que ela flua, no teu coração, para a mente, para o coração dos irmãos, E eu confesso aos irmãos que essa mensagem específica, esse assunto específico, tem estado no meu coração já há algum tempo. Eu e Cíntia, nós temos conversado um pouco a respeito disso em casa. Porque normalmente a gente ora, a gente compartilha com os irmãos as dificuldades, as alegrias, os sofrimentos, os nossos anseios, os nossos desejos. E normalmente a gente fica naquela expectativa de tê-los respondido. Mas e quando Deus não responde? Eu achei fantástica essa tela, essa imagem. Porque ela, de fato, ela me auxiliava a tentar transmitir para os irmãos, por meio do texto que daqui a pouco eu vou compartilhar com os irmãos, um pouco a respeito dessa luta que eu enfrento no meu coração e que eu tenho absoluta certeza que uma boa parte de nós também enfrentamos. Desde a minha conversão eu ouço as expressões do tipo assim, o tempo foi criado por Deus. O tempo, ele foi criado para servir você. Ele é bom. Usufruir do tempo é uma bênção. Irmãos, tudo isso são verdades profundas que nós encontramos, base bíblica pelas Escrituras. Mas pensar no tempo, quando aos meus olhos, eu vou ser de alguma forma beneficiado por ele, é fácil. Quer ver um exemplo? Suponha que você tenha emprestado alguma coisa a alguém e essa pessoa falou que vai te devolver daqui 2 semanas. E suponha que depois de 3, 4 dias ela bate lá na sua porta e devolve aquele objeto que para você é tão importante, tão relevante. Poxa, o tempo foi bom. Ele me beneficiou. Ele veio mais rápido do que eu esperava, mais rápido talvez do que eu pedi. Mas a luta começa com o tempo, irmãos. Quando, primeiro, os meus pedidos de oração não foram respondidos. Pelo menos, não como eu esperava, ou no tempo em que eu esperava. Segundo, o tempo ele começa a se tornar um problema para mim, quando eu sou alvo de alguma injustiça no trabalho, na escola, às vezes no meio da própria igreja. E de alguma forma eu sofri algum tipo de injustiça, eu estou passando algum tipo de dificuldade em relacionamentos à minha volta, e eu não vejo a resolução rápida daquilo que eu entendo ser justo, daquilo que eu entendo ser meu direito. Foi por isso que eu trabalhei, foi isso que eu almejei, foi para isso que eu desejei tanto. E a promoção não veio. E o dinheiro que eu estava esperando não apareceu. Talvez o pedido de perdão e desculpa não aconteceu. Ou ainda o tempo se torna um problema para mim quando eu estou passando uma série de outros problemas. Circunstâncias comuns da nossa vida, que parecem intermináveis. Os irmãos já viveram períodos assim? Quando a gente acha que está saindo de um problema, aparece um outro que aos nossos olhos era maior do que o anterior. E daí então a gente vai com paciência, com tranquilidade, lutando um pouquinho. E quando a gente acha que vai sair daquela situação, aparece mais 2, 3. Parece que Deus, em determinados momentos da minha vida, Ele está meio alheio ao meu sofrimento. Não sei, ou talvez Deus decidiu não me responder por alguma coisa. Eu compartilho e confesso aos irmãos que algumas vezes eu já pensei, não é possível que todas essas coisas estão acontecendo e Deus não está vendo.
possível, Senhor, parece que o Senhor está demorando muito. O silêncio do Senhor é algo que está me incomodando. O Senhor está atrasado, porque nesse processo todo, muitas lágrimas estão sendo derramadas, vidas estão sendo afetadas, oportunidades até mesmo de te honrar, Deus, eu não estou tendo. E provavelmente, meu irmão, assim como é para mim, essa deve ser uma grande luta para você. Talvez esses questionamentos estejam agora no teu coração. Provavelmente você deve ter trazido situações do seu dia a dia, do seu convívio lá fora, no trabalho, na sua vida familiar, ou às vezes no seu convívio como igreja, que trouxeram para você de novo à tona esses questionamentos que fazemos à presença do Senhor. Senhor, será que o Senhor está demorando tanto e está atrasado? Você deve estar se perguntando aí no seu coração, por que o Senhor não me responde? Irmãos, há um profeta de Deus do Antigo Testamento que passou momentos de grandes aflições, sendo santo, buscando uma vida de comunhão plena com Deus, mas contemplando na nação de Israel coisas assim difíceis para os seus dias. Essa pessoa é Abacuque. E eu gostaria de compartilhar um trecho desse livro com os irmãos que torna um pouco mais visível, um pouquinho mais palpável essa área que lutamos tanto no nosso dia a dia. Abra sua Bíblia então em Abacuque, capítulo 1, versículos, nós vamos ler de 2 até o versículo 4. Abacuque 1, de 2 a 4. Abacuque 1, dos versículos de 2 a 4. Se você tiver com a tradução da NVI, o próprio tema sugerido pelos autores da NVI aqui já é um tema que chama a nossa atenção. Primeira queixa de Abacuque. E o texto diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há lutas e conflitos por todos os lados. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Fechar os nossos olhos mais uma vez, irmãos, vamos orar? Santo e amado Deus, muito obrigado pela tua palavra. E agora nós clamamos ao Ti, Deus, a tua misericórdia em iluminar a nossa mente e o nosso coração para a compreensão dela, Deus. Seu Deus, uma área tão comum para nós. Lutamos contra isso no nosso coração o tempo todo, Deus. E confessamos como pecadores que às vezes olhamos para Ti e pensamos o porquê o Senhor não está nos respondendo. O porquê em algumas circunstâncias que nós estamos clamando tanto ao Senhor, aos nossos olhos o Senhor está atrasado, Deus. Fala ao nosso coração. Esse é o nosso pedido no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, esse questionamento do profeta, ao mesmo tempo que é um questionamento muito comum para mim, é um questionamento que eu me identifico com muita rapidez, eu confesso aos irmãos que ele me intriga um pouco. Eu já ouvi várias mensagens a respeito desse livro de Abacuque. Já ouvi mensagens que a ênfase delas era a murmuração e a falta de fé momentânea desse homem. Eu já ouvi outras mensagens que apresentavam esse momento de Abacuque como o resultado de um possível clamor, representando a fragilidade do coração humano. E eu já ouvi outras mensagens também, irmãos, que apresentavam esse texto como referência aonde devemos buscar respostas para as nossas aflições. Mas um fato, esse texto nos apresenta muito claro. Abacuque, ele expõe o seu coração cansado. Nós estamos trabalhando aqui no momento da história de Israel, que o povo tinha saído do cativeiro, o povo estava sofrendo demais.
A nação ímpia dominante sobre Israel nesse período estava de fato exercendo a perseguição, matando as pessoas. Uma boa parte desses judeus haviam se corrompido, se aliado com essa nação, e agora chega o homem de Deus, se coloca diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou clamando a Ti. Senhor, eu estou orando ao Senhor, eu estou buscando a Ti, e eu não encontro respostas aos clamores da minha alma e dos servos fiéis que estão aí entre o povo. Nas palavras aqui desse homem, nós somos arguídos, irmãos, quanto às questões que também surgem no nosso coração, quando as respostas aos nossos anseios, às nossas orações não aparecem. Ou pelo menos, como eu disse aos irmãos lá no começo da nossa mensagem, não são dadas no tempo que nós predeterminamos para que elas acontecessem. E eu queria sugerir para os irmãos, baseado nesse texto, algumas das ações erradas, algumas das decisões erradas que o nosso coração toma, quando se depara com essas orações não respondidas da parte de Deus. Decisões que os nossos corações tomam, quando o nosso clamor aos nossos olhos não está sendo ouvido por Deus. E o primeiro deles, eu queria que os irmãos lessem comigo o versículo 2, a parte A dele. Nós gostamos de ter o controle da situação. Abacuque diz assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Irmãos, controlar é sinônimo de domínio físico. Exercer fisicamente domínio sobre alguém. Ou exercer mentalmente, psiquicamente, domínio sobre outra pessoa. O controle está ligado, irmãos, a muitos outros pecados. O controle está ligado à manipulação. Nós nos tornamos controladores e, na realidade, utilizamos a manipulação como uma forma de manter as coisas debaixo da nossa mão, do nosso jeito, a partir daquilo que nós gostamos e nos sentimos à vontade. Outro pecado que vem junto com o pecado do controle é a arrogância. A ideia de que sempre olhamos para as pessoas como incapazes e desqualificadas de fazer qualquer coisa que se equipare a mim. Outro pecado ainda que vem agrupado ao controle, ao desejo de controlar as coisas, é a ansiedade. E é interessante, irmãos, que esse pecado específico, ele também revela o quanto o controlador, lá no íntimo dele, ele é inseguro. Porque ele precisa de que as pessoas tenham medo dele, se sintam de alguma forma oprimidas, se sintam de alguma forma ameaçadas pela sua posição, pela sua autoridade, ou pela forma como ela administra as coisas. E então ele as mantém de acordo com a sua vontade. Veja bem, irmãos, Abacuque, nós não estamos falando de um homem que era um controlador ansioso. Pelo contrário. Eu usei a Abacuque aqui para ser a referência para a gente, porque Abacuque era um servo, um homem que amava e temia o Senhor profundamente. Mas nesse momento aqui, Abacuque diz: Senhor, eu não estou contemplando o teu controle, Deus. E até quando o meu coração, que por vezes é incrédulo, vai aguardar sem que deseje controlar? É interessante, irmãos. Por favor, Leandro, você pode apagar esse ventilador para mim? Que ele está toda hora tirando o texto aqui. Obrigado, Lê. É interessante, meus irmãos, que nesse momento, os nossos olhos, eles contemplam, na realidade os olhos de Abacuque aqui contemplavam tantas injustiças que estavam acontecendo à sua volta. Ele contemplava o sofrimento de Israel. O povo fiel que adorava ao Senhor estava sofrendo. Ele não via entre os homens alguém que pudesse agir sobre tais circunstâncias e que pudesse então trazer libertação para o povo.
que pudesse retirar o povo daquela angústia, daquele sofrimento. E então Abacuque, meus irmãos, como nós, acaba sucumbindo à pressão do seu próprio coração, na tentativa sem sucesso de controlar, mesmo que por uma oração, a ação de Deus. Até quando clamarei por socorro sem que tu me ouças? A expressão até quando, meus irmãos, ela revela um possível, como eu disse, cansaço, talvez um início de um desânimo, por não ver as causas ali, as necessidades resolvidas. E nós usamos essas expressões comumente, meus irmãos, nos nossos dias atuais. Usamos essas expressões de forma muito comum nas nossas orações. Quantas vezes você chegou diante de Deus e disse: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não sei outras pessoas, mas para mim isso está assim, difícil demais, Deus. Senhor, está demorando muito. Eu não sei se eu vou conseguir continuar reagindo como um servo temente ao Senhor, com os princípios das Escrituras, alicerçando as minhas ações. Agora, meus irmãos, eu queria tornar isso um pouquinho mais prático, um pouquinho mais comum. É como se nós disséssemos para Deus: o Senhor não olha para mim. O Senhor não está vendo o quanto eu estou sofrendo? Se o Senhor não pode controlar a situação lá no meu trabalho, se o Senhor não tem como controlar a situação do meu casamento, a crise na minha vida familiar com os meus filhos, as minhas áreas, né, de dificuldade, as áreas financeiras, os meus relacionamentos com as pessoas que não conhecem a Deus e com a igreja de Cristo, Senhor, então entregue-as na minha mão, porque eu sei o que fazer. Até quando nós vamos ter que esperar pelo Senhor? Sem que o Senhor não nos ouça. Sem que o Senhor não haja. Sem que o Senhor não responda. Percebem, meus irmãos, o quanto o homem coloca em descrédito a justiça de Deus e a ação no tempo oportuno do Senhor? De fato, irmãos, Abacuque ele passava por sérios problemas, problemas reais, problemas contínuos, assim como nós. Tem alguém aqui que não está passando por algum tipo de problema? Abacuque, meus irmãos, as dores e a tristeza do coração dele, talvez o choro, não se cessavam há algum tempo, há alguns dias, assim como nós. A angústia de ver a situação cada vez pior, o coração longe de Deus, tornava então esse momento na vida do profeta um momento queixoso. Um desejo de fato de, mesmo que por essa oração, controlar as coisas, ou exigir da parte de Deus algum tipo de ação rápida. Assim como nós. Mas ao invés de se manter confiante no Deus que não erra, ele retira a sua responsabilidade dizendo: eu clamei. Deus não vai falar que a culpa é minha. Porque eu estou orando, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, eu estou indo lá para a igreja, eu estou sendo fiel, eu estou clamando e aguardando. E então, nessa queixa diante de Deus, ele joga toda a responsabilidade nas mãos de Deus, dizendo: e tu não me ouves. Se está tudo certo comigo, irmãos, se eu estou fazendo todas as coisas corretamente e não estou sendo atendido nas minhas queixas, quem é o problema da minha vida? Deus. Irmãos, como isso é comum, né? Talvez a gente nem expresse com essas frases aqui, mas como isso às vezes é comum nas nossas orações. Esse é o desejo de ter tudo controlado por nós. Faz com que a gente abra mão de certezas da palavra, da segurança do agir de Deus, da sua justiça que não falha, que não provém do pecado, e me faz perder tempo correndo atrás do meu próprio coração, correndo atrás do tempo.
Pensa comigo, quem pode manipular e controlar o Senhor? Será que nós podemos? Mas Abacuque também nos apresenta uma segunda situação que surge no nosso coração com muita facilidade. A segunda situação é que nós queremos ser ouvidos. E nós queremos ser atendidos rapidamente. Irmãos, a luta do nosso coração não é apenas controlar as coisas. Nós também desejamos exercer até mesmo o domínio do tempo em que essas coisas devem acontecer. Ele diz lá no versículo 2, parte B, até quando eu vou gritar violência sem que o Senhor traga a salvação? Interessante agora, meus irmãos, que Abacuque ele impõe, ou ele coloca na sua oração, na sua queixa, um tom um pouco mais intenso. Ele diz, olha, agora, Senhor, eu estou gritando por socorro. Esse gritar, essa expressão gritar, esboça da parte de Abacuque urgência na ação de Deus, de algo que não poderia se prolongar por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, sugere que ele já havia falado com Deus. E Deus não havia ouvido. Agora, então, ele põe intensidade e Deus continua não o atendendo. Na nossa luta pessoal, íntima, de controlar as coisas, meus irmãos, nós queremos ser ouvidos. Nós queremos ser respeitados o tempo todo. Mas quase não ouvimos e quase nunca respeitamos as pessoas à nossa volta. Nós queremos ser ouvidos, queremos ter as necessidades do nosso coração respondidas com urgência, mas quase não ouvimos a palavra de Deus, não desejamos buscá-lo na intimidade e não o respeitamos como sendo o nosso Senhor e suficiente Salvador. Queremos ser atendidos? Não queremos, irmãos? Queremos ser servidos? Queremos ser obedecidos. E exigimos o controle do tempo, não apenas da nossa vida, mas da vida das pessoas à nossa volta. Queremos controlar as nossas esposas, queremos controlar os nossos filhos, queremos controlar os nossos irmãos, queremos controlar os nossos amigos, queremos controlar os nossos companheiros de trabalho. E nessa busca incessante em desejar ser ouvido, de ser atendido nas nossas urgências, perdemos a noção de que não somos nem donos de nós mesmos. Muito menos Senhor sobre a vida das pessoas à nossa volta. A Bíblia está cheia de texto, a qual Jesus nos chama a ser servos e não senhores. O problema nesse versículo 2, parte B aqui, meus irmãos, na verdade não sei se é bem um problema, mas uma expressão interessante é a palavra violência, que mais uma vez apresenta para a gente uma situação real vivida ali nos tempos de Abacuque. Mas a frase seguinte, ela vem e põe um questionamento se Deus de fato é capaz mesmo de intervir e prover livramento. Então observe, irmãos, que Abacuque não apenas faz uma queixa, mas ele coloca em xeque até mesmo o caráter provedor de Deus com a sua queixa. Senhor, até quando gritarei violência sem que o Senhor se manifeste e salve a gente? Nessa luta íntima, meus irmãos, de nos colocar como senhores absolutos sobre nós e sobre as pessoas à nossa volta, nós abrimos sem dúvida nenhuma a mão de sermos dependentes de Deus. Davi no Salmo 40, os irmãos não precisam abrir lá não, se você quiser anotar, 40, versículo 17, Davi ele expressa o desejo dele de ser atendido por Deus, mas olha como a colocação de Davi é completamente diferente dessa que nós acabamos de ler. Davi diz o seguinte: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor se preocupa comigo. Tu és o meu socorro, Tu és o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Os irmãos percebem o
tom da busca. Os irmãos conseguem diferenciar a queixa da dependência, de colocar os nossos pedidos em clamor a Deus e reconhecendo que somos pobres, necessitados e merecedores, mas contamos com a graça de Deus vindo ao nosso encontro e de fato respondendo no tempo dele. Meu querido irmão, é com essa postura que Davi nos ensina no Salmo 40, que temos nos achegado à presença de Deus por meio das nossas orações. É dessa forma que você tem desejado ser atendido pelo Senhor nos seus pedidos, nos seus clamores. Irmãos, o fato de saber qual é a nossa posição no relacionamento homem e Deus, ele nos coloca na condição de privilegiados. Os irmãos entenderam o que eu acabei de dizer? O fato da gente reconhecer intelectualmente, espiritualmente, qual é a minha posição no relacionamento entre eu e Deus, me coloca na condição de privilegiado, porque eu posso descansar sabendo que o Senhor controla toda a minha vida, ouve o meu clamor e atende às minhas necessidades, sem dúvida. Mas Abacuque chama a nossa atenção para uma outra realidade que surge no nosso coração, quando Deus parece que está muito atrasado. O versículo 3 diz o seguinte, na realidade eu vou esboçar aqui para os irmãos o ponto, diz o seguinte: quando não atendidos, nos sentimos vítimas do tempo e vítimas de Deus. Olha comigo o versículo 3, diz assim: por que me fazes ver a injustiça? Por que me fazes contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todos os lados. Abacuque, meus irmãos, está aqui revelando um pouco mais da nossa luta nessa área. Quando, por vezes, nós cremos que Deus não está nos atendendo e passamos, infelizmente, a tratá-lo quase como um inimigo íntimo. O homem perde a consciência de que a violência, os conflitos, a maldade são frutos do pecado e das escolhas dele próprio. Os conflitos, a violência e a maldade são fruto das nossas decisões, de nos afastarmos de Deus. Abacuque quase, porque era um homem que temia de fato ao Senhor, quase coloca a culpa por existir tantas coisas ruins aos seus olhos e aparentemente Deus não estava fazendo nada. Mas eu queria que você não culpasse também rapidamente Abacuque, tão rápida, ou com tanta agilidade. Não julgue sem antes fazer uma autoavaliação. Quantas vezes culpamos Deus pelas nossas aflições? Quantas vezes nós tentamos fugir das responsabilidades, das nossas escolhas erradas lá de trás? E que ainda não aprendidas, continuam erradas nos dias atuais. Quantas vezes tentamos fugir da responsabilidade das nossas decisões pecaminosas e queremos, irmãos, quando elas começam então a trazer as consequências, nós queremos que elas desapareçam o mais rápido possível, se quer deixar vestígios. E quando isso não acontece, culpamos Deus. Os irmãos da classe dos adultos vão lembrar desse texto. Acabe fez isso. Certo momento do ministério de Elias, Acabe ali reconhecia o poder de Deus e a autoridade por meio daquele homem, mas observem o que ele fala para Elias em 1 Reis 18-17. Quando viu Elias, disse: é você mesmo o perturbador de Israel? Na realidade, meus irmãos, Acabe ele sabia que Deus estava usando aquele profeta. Em outras palavras, Senhor, por que o Senhor está nos perturbando? O Senhor está nos incomodando, não respondendo às nossas orações, os nossos clamores. Pensa comigo, irmãos, Abacuque não se sentia merecedor de participar de tudo aquilo.
Observe como temporariamente, quando permitimos que essas áreas invadam o nosso coração, a gente se esquece qual é a nossa posição diante de Deus. Senhor, eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus. Senhor, não é possível que eu esteja contemplando tantas coisas à minha volta. Senhor, eu não mereço essas coisas. Mesmo sabendo que somos pecadores, nós lutamos para pensar como inocentes. E mesmo confessando com os nossos lábios que pecamos contra Deus, lá no íntimo do nosso coração ainda lutamos em tentar testemunhar que somos inocentes. Traga à sua memória os problemas atuais da sua vida, os seus sofrimentos, as suas angústias. Agora tenha coragem de responder no seu coração: você é inocente? De fato somos vítimas de um Deus tirano, que tem prazer em fazer os seus filhos sofrerem. De ver que a gente está sendo tão fiel, fazendo as coisas tão obedientemente, e não tem prazer em nos obedecer, em dar aquilo que a gente acha que a gente necessita. Um Deus que não nos responde quando clamamos, e que permite o alongar do tempo sobre as consequências dos nossos atos. Claro que não, irmãos. Ou então, será que o nosso conceito a respeito de Deus, de alguma forma afetada pelo pecado, está mantendo essas mentiras no meu coração? Abacuque continua no versículo 4, a mostrar para a gente aqui essas situações que surgem no nosso coração, na nossa mente, quando nos deparamos com essas orações não respondidas no nosso tempo, os nossos clamores aparentemente não atendidos. Por causa da nossa impaciência, enfraquecemos convicções bíblicas já aprendidas. Versículo 4, ele diz assim: por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Irmãos, é óbvio que nós podemos olhar para esse texto e Abacuque se referindo à justiça dos homens. E para a gente é inquestionável que de alguma forma nos sintamos merecedores ou vamos desfrutar de algum tipo de justiça que o homem possa prover. Mas de uma outra forma de identificarmos esse texto também, uma vez que ele vem trazendo uma queixa atrás da outra, é que Abacuque ele chega a dizer: Senhor, eu estou cansado, Deus. Eu estou cansado. E a única coisa que eu vejo é uma lei fraca, é uma justiça que não prevalece. São pessoas que não temem ao Senhor, que vivem prejudicando os crentes, os que amam e que são fiéis a Ti. E a justiça está toda pervertida, Deus. Os irmãos observem que é quase uma sequência lógica. Se a gente quiser sobreviver, a consciência de que na verdade não temos controle de nada. Não somos senhores de nada. Não somos vítimas de Deus e nem do seu tempo. Somos quase que obrigados a ter que abrir mão de princípios e convicções para tentar viver em paz com os nossos medos, com os nossos fracassos, com os nossos pecados. Entramos em um estado de convencimento pessoal, um estado de convencimento conveniente, e às vezes utilizamos até mesmo a própria palavra distorcida por nós para trazer algum tipo de alívio para a nossa consciência. Abacuque diz lá no versículo 4, por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece, os ímpios prejudicam os justos, assim a justiça é pervertida. Meus irmãos, eu queria fazer 3 rápidas observações nesse texto. A primeira é quando ele diz que a lei de Deus se enfraquece. Ela depende do homem, ou da sequência, ou da circunstância desse mundo, para perder o seu valor? Será que que o que é perdido é o temor e a reverência no coração do homem em se sujeitar à lei que não muda?
Segunda observação que Abacuque faz aqui é que a justiça nunca prevalece. Será então, irmãos, que Deus está sujeito e condicionado à vontade do homem? Será que a nossa vontade, a nossa justiça, ela é superior à soberana de Deus? Ou será que ainda procuramos justiça entre os pecadores? Terceira observação desse texto é quando ele diz que os ímpios prejudicam os justos. Se Deus é por nós, vamos repetir de novo, se Deus é por nós, o que pode nos fazer o homem mortal? Ou talvez então a ideia aqui de prejuízo está ligado a desejos humanos que ainda insistem em roubar o lugar e a alegria de Deus no nosso coração. Eu queria que os irmãos observassem que nós precisamos encontrar algum tipo de engano nessa busca de tentar saciar, de ter o controle, de querer ser ouvido, atendido na hora. A gente fica tentando procurar algum tipo de engano, mesmo que a gente distorça princípios da palavra de Deus. E isso, meus irmãos, é para convencer as pessoas à nossa volta e nos convencer que temos o controle e que o Senhor está atrasado. Mas nós sabemos que Deus não se atrasa. A Bíblia diz para a gente que nós estamos exatamente no lugar que o Senhor deseja que estejamos hoje. E eu não sei dos seus problemas, dos seus sofrimentos ou dos seus momentos tranquilos. Ou talvez estejamos exatamente no lugar onde a vontade permissiva de Deus deseja que estejamos. Porque podemos também estar passando por disciplina, correção, a bênção do recomeço, de sofrer consequências das nossas escolhas erradas, para que a gente então daqui para frente não volte a pecar. Então, irmãos, não abandonemos o temor ao Senhor. Não sejamos tão obstinados ao ponto de não sujeitar o nosso coração à palavra de Deus. É o nosso coração quem precisa ser moldado por ela e não ao contrário. A palavra não erra, não falha. Ela é o instrumento de Deus para falar ao teu coração e transformar. E uma pergunta que surge novamente: será que Deus está nos ouvindo? Meus irmãos, a gente podia fechar agora a Bíblia e orar, ir embora para casa, terminar a nossa mensagem aqui, expondo a dificuldade do nosso coração de nos sujeitar ao soberano Senhor, mas faz-se necessário também trabalhar a resposta de Deus. E de fato, o livro de Abacuque nos apresenta duas queixas, mas eu queria trabalhar com os irmãos a segunda resposta da parte de Deus a esse profeta e a nós, aos anseios do nosso coração. Abra sua Bíblia em Abacuque 2, de 2 a 4. Rapidamente. Meus irmãos, Deus está no controle. Deus nos ouve. Amorosamente interage conosco e nos responde no seu tempo e da sua forma. E ele diz o seguinte para esse profeta, no capítulo 2, versículos de 2 a 4. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não... É óbvio que o Deus estava falando aqui, apresentando, de uma forma profética, aquilo que viria a acontecer com a nação de Israel, aquilo que aconteceria com esse povo ímpio, opressor sobre a nação, mas Deus também fala ao nosso coração por meio dessa resposta ao profeta. O que mais, meus irmãos, Abacuque poderia desejar?
Diante de tamanho sofrimento vivido aqui por Abacuque, pelos seus conterrâneos, Deus mais uma vez se faz presente, inclusive respondendo à queixa daquele homem. Deus não dorme, irmão. Deus, ele não se esquece. O que foi prometido será cumprido. E Deus diz a Abacuque para ele não apenas ouvir, mas que escrevesse. Há 2, 3 semanas atrás o pastor nos lembrou disso. A oportunidade, a bênção da gente relembrar, trazer à nossa memória a palavra de Deus, aquilo que move, né, que provê esperança para o nosso coração, porque nós perdemos, de fato, rapidamente, a lembrança das coisas que nos mantêm firmados no Senhor. E mais uma vez, outro texto, outro profeta, outro livro trata desse assunto. Deus diz para Abacuque não apenas ouvir, mas para que ele escrevesse. Para que ele sempre, que alguém precisasse, além do profeta, lembrar das promessas, das ações de Deus, facilmente tivesse livre acesso a eles e rejeitasse qualquer engano que o seu coração pudesse produzir. Meus irmãos, estamos sofrendo, estamos passando problemas, você está angustiado. Em alguns momentos na sua vida cristã, na sua caminhada cristã, você está fazendo aquelas orações ou aqueles questionamentos do início. Será que Deus está me ouvindo? Por que Deus não está me atendendo? O Senhor está atrasado? Meus irmãos, Deus estabeleceu na sua palavra tudo aquilo que era necessário para que a gente pudesse trazer à memória o que nos dá esperança. Está angustiado? A resposta está aqui. Está com problema? Resposta aqui. Quer ouvir a resposta das suas orações? Deus, de forma soberana e carinhosa, Ele lembra Abacuque disso. Ele diz assim: eu sou fiel, e o que eu prometo eu cumpro. Todas as coisas têm um tempo designado. As promessas que Deus fez a Abacuque, a nação de Israel e a nós irmãos, não falharão. Ainda que humanamente achemos que ela está demorando demais, Deus ele vem e adverte o profeta e a nós: espere, aguarde, confie, porque não me atrasarei. Eu chegarei a tempo e tempo certo, e trarei o alívio, a alegria, o consolo e a satisfação que a sua alma deseja. Precisamos crer que nós não somos soberanos, mas Deus é. Nós não vemos o amanhã, mas Ele vê e controla. Sabe exatamente o que precisamos, como e quando precisamos. Eu creio que Abacuque estava tendo as suas orações, as suas queixas respondidas pelo Senhor. Se você continuar lendo o livro todo, você vai ver claramente a ação de Deus. Assim como nós também podemos trazer à nossa memória outros momentos da nossa vida cristã que nós colocamos essas questões diante de Deus e misericordiosamente Deus nos respondeu. Podemos concluir então, irmãos, que Deus mostra ao seu profeta e a outros, possivelmente viriam a lutar com as mesmas áreas, a diferença entre o ímpio, o incrédulo, sem esperança, condenado e o servo do Senhor, salvo, justificado, tendo promessas que certamente se cumprirão nas mãos. Deus diz a Abacuque: o ímpio morrerá em sua impiedade. Mas a nós, Deus diz: creiam, esperem,
confiem, e eu os atenderei. Porque por mais que pareça que eu estou atrasado ou demorando, eu nunca me atraso. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. Viveremos então pela morte, pelo engano, pela mentira, tentando controlar as coisas com as nossas mãos, pecaminosamente desejando ser ouvidos, obedecidos, servidos. Quando não, tentamos culpar a Deus, as pessoas que nos aproximam de Deus, o tempo do Senhor. Ou viveremos por Deus, pela fé? Creia, meus irmãos. Deus te vê. Ele te ama. E sempre, sempre responde às suas orações. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Irmãos, de fato, uma alegria poder compartilhar com os irmãos esse trecho das Escrituras. Como disse aos irmãos, eu estava lá em casa esse tempo atrás, compartilhando, falando um pouquinho com a Cíntia a respeito disso. Algumas coisas a gente vê à nossa volta, situações familiares, e a gente bota o joelho no chão e parece que... Mas Deus sempre nos ouve. E esse tempo de espera é um tempo de tratamento do nosso coração. É um tempo de Deus nos colocar na dependência dEle. Depositar no nosso coração a confiança de que o Senhor é Deus soberano e controla todas as coisas. E, meus irmãos, não existe lugar melhor para depositarmos a nossa vida do que nas mãos do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Santo e amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Nos perdoa, Deus, porque às vezes pecaminosamente nos queixamos, Deus. De fato, os problemas são reais. As dificuldades às vezes são grandes. Os nossos olhos, como pecadores, Deus, às vezes tornamos essas áreas maiores ainda, Deus. E tentamos desesperadamente controlar com as nossas mãos. Queremos que o Senhor responda rapidamente, ou venha ao nosso socorro, nos salve de alguma área específica, Deus. Mas como é bom ser lembrado que o Senhor não perde o controle das nossas vidas, Deus. De que por mais que os nossos olhos, nosso coração pense, o Senhor está atrasado, o Senhor não se atrasa, porque o Senhor não falha. O Senhor é o nosso Deus soberano, grandioso e magnífico, Deus, que conhece todos os intentos do nosso coração e de fato todas as nossas necessidades, as reais necessidades, Deus. Nos perdoa porque muitas vezes, Deus, agimos, Deus, até mesmo às vezes confessando que o Senhor é Senhor sobre nós, mas agimos como donos de nós mesmos, Deus. Queremos controlar as situações à nossa volta, as pessoas à nossa volta. Às vezes, Senhor Deus, tentamos usurpar até mesmo a tua posição no coração das pessoas, Deus. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de nós, Deus. Que possamos mais uma vez nos alegrar com essa verdade tão profunda da tua palavra, Deus. Possamos nos alegrar sabendo que o Senhor nos vê, que o Senhor nos ama. E o Senhor responde cada área do nosso coração, cada clamor feito por nós, no Teu tempo e conforme a Tua vontade, Deus. Nos leva em segurança para os nossos lares, Deus. Nos dá uma semana de lutas, Deus, sem dúvida nenhuma, mas com vitórias. Vitórias que de fato nos auxiliem a testemunhar do Teu amor, a mostrar a grandeza do Teu senhorio, da Tua santidade sobre as nossas vidas, Deus. Estivemos nas lutas, Deus, conforme que tratamos nessa noite. O Senhor nos ajuda a lembrar da Tua palavra e que possamos, Deus, vencê-las por meio da ação do Teu Santo Espírito em nós, Deus. Peço ao Senhor por aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor possa falar ao coração desses queridos irmãos, assim como dos enfermos. Que o Senhor possa trazer alívio, Deus querido, das suas lutas. Possa dar a eles também alegria, Deus, da Tua palavra, Deus querido.
Louvamos ao Senhor mais uma vez por aqueles que estão aqui nos visitando, que saiam daqui cheios da Tua palavra, cheios do Teu amor, Deus querido, desejando lutar cada vez mais por uma vida santificada, Deus. Louvamos ao Senhor pela vida de cada membro, cada congregado, Deus querido. Louvamos ao Senhor pelo Teu sustento na nossa igreja, Deus. Como temos visto o controle soberano do Senhor sobre nós, Deus. Muito obrigado por isso, Deus querido. Nos leve em segurança e em paz para os nossos lares, Pai. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem ser